Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é o domingo, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Estamos começando a live, né? Ficamos no primeiro momento, esperando as pessoas chegarem, aguardando cada um chegar aí para a gente começar a nossa conversa, né? Então, estamos no primeiro momento. Oi, Dalgisa, tudo bem? Dá um beijo em tia Vicentina também. Né? Esse primeiro momento, o momento que a gente recebe as pessoas, que a gente conversa um pouco antes de fazer a leitura, né? E fazer a reflexão, né? Esse primeiro momento é sempre essa dinâmica da gente conversar um pouquinho, né? A gente ficar aqui um pouquinho antes, então temos que esperar as pessoas chegarem, dar um tempinho, né? Quando eu comecei a fazer live, eu entrei e comecei a falar, e depois me disseram, não, você tem que esperar um pouco para dar tempo que as pessoas cheguem. Aí eu entendi que isso é tipo um acolhimento que a gente faz, né? Antônio e Adriana também já chegaram, sejam bem-vindos. A gente fica na nossa atividade aqui, recebendo a cada um, né? Oi, Maria Alice, tudo bem aí? Domingo é um dia assim especial, né? Um dia que a gente fica mais assim, vamos dizer, atento, né, à palavra de Deus, apesar da nossa dificuldade de tanto estar na igreja. Oi, Cadu, a gente não deixa de estar, a gente não está no templo, mas a gente está na igreja, né? A gente tem que parar de achar que a gente só vai estar na igreja se a gente estiver no templo. Não é bem assim, né? Essa não é a lógica das coisas, né? Então nós estamos nesse primeiro momento, né? O Marcelo, Celinha também já chegaram, sejam bem-vindos. Manuel e Ângela. O que eu estou achando interessante, oi Andréia, o que eu estou achando interessante é quantas pessoas estão participando da live, né? E é legal que várias participam em família, né? Ou seja, duas pessoas, 3 pessoas ao mesmo tempo acompanhando a live, né? Isso é legal, porque isso mostra que a gente está fazendo uma coisa que é o que é importante, né? É a família se juntando para participar, para estar junto, né? Entendeu? Às vezes a gente fica achando que tudo tem que ser separado, mas não dá para a gente fazer junto. Oi, Fátima, como é que estamos? Seja bem-vinda. A gente fica aqui fazendo as nossas atividades, cada um num cantinho. A gente tem que se acostumar a fazer um pouco também as coisas juntas. Ô Fernando, seja bem-vindo, né? Hoje é um dia especial, né? O quarto domingo da Páscoa. Paz e bem, Fátima. Quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, né? E é interessante, uma coisa que eu já falei, né? Como a gente vê que a palavra de Deus tem a ver com aquele tempo, aquele momento, porque ela foi dirigida às pessoas naquele momento. Mas ela tem aplicação, tem realidade para nós hoje, né? Então a gente vê as duas realidades ao mesmo tempo, né? Então a gente já está, daqui a pouquinho eu estou começando a leitura, né?
Hoje é domingo, eu já mandei para algumas pessoas a minha homilia, não sei se todos receberam. Normalmente eu mando a homilia pelo WhatsApp, na verdade eu mando um resumo da homilia, né? Eu também vou fazer essa reflexão do Evangelho de hoje, mas vou pegar um pouco mais das outras leituras e quando eu for subir para o YouTube eu vou pôr o link, né? E o comentário no YouTube também, para ver se as pessoas têm acesso, né? Cada vez mais acho que é importante que as pessoas tenham acesso a as coisas que a gente prepara. Tá, Gisa, pode deixar que eu vou passar. A partir desse domingo vocês vão receber, tá? Pode ficar tranquila. Só te peço que você mande de novo por direct, pela mensagem dentro do próprio Instagram, porque daqui a pouco some, eu não consigo guardar esse número aqui não, tá? Mas a gente dá um jeitinho, a gente consegue se conversar. Deixa que eu faço isso. Bom, vamos começar, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem quer entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. E enquanto eu estava fazendo essa leitura, a Carla entrou. Seja bem-vinda, Carla. A leitura de hoje é a leitura do Bom Pastor. E eu resolvi pôr, escolha a vida, guiar e proteger. Por que eu fiz essa chamada? Porque ontem a chamada era palavras de vida. Porque Pedro fala: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E hoje, Jesus termina falando que ele veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. E aí assim me chamou a atenção essa coisa do pastor, Porque Jesus, ele é o pastor, mas ele, ao assumir o trabalho, a forma humana, ele também é ovelha, Porque os seres humanos são ovelhas do Senhor. Mas ele assumiu o papel de ser humano. Então ele é pastor e é ovelha. Ele é o pastor ovelha.
E é muito interessante essa realidade de ser pastor e ser ovelha. Por quê? Porque ao fazer isso, ele cria uma especial atenção às ovelhas, né? E aí, uma das coisas que ganha muita força aqui é a vida, né? Você vê que ele fala claramente, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E como diz a Dalgisa, brindemos a vida, né? É interessante, porque se vocês forem lá na primeira leitura nos Atos dos Apóstolos, Pedro fala claramente, olha, vocês crucificaram Jesus, só que Deus o fez Cristo e Senhor. Como é que vocês fazem isso? Né? E aí vocês veem uma característica, né, muito interessante daqueles que realmente ouviram o pastor e aprenderam a seguir com ele. Quando aqueles homens e aquelas mulheres que cometeram o erro falaram, nós erramos, o que nós vamos fazer? Ele não repreende eles, ele não vira para dizer, vocês erraram, seu bando de pecador terrível. Não. Ele automaticamente vira e fala, vamos batizar vocês. Bastou eles entenderem o erro deles que ele ofereceu o batismo, ofereceu a vida eterna, né? Olha que interessante, nós que estamos tão presos nessa coisa, né, de errou, vou apontar o dedo porque errou, você errou. A gente não está seguindo o grande exemplo de Jesus. O grande exemplo de Jesus é, não me interessa o que foi, me interessa o que vai ser. Jesus não está interessado sequer no que você é hoje, ele está interessado no que você vai ser. Não interessa quem é você até o dia que você se encontrou com Jesus. Não interessa quem você é no dia que você se encontrou com Jesus. Porque Jesus sabe muito bem quem são suas ovelhas, então ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você ouça ele. E que uma vez ouvindo ele, você mude a sua vida e acabou. E digo mais, ele está preocupado, como está no Salmo, ele quer te proteger, ele quer cuidar de você, ele quer realmente te levar em segurança, mesmo nas horas mais terríveis, mesmo quando você atravessa o vale tenebroso da sombra da morte. Ele quer cuidar de você. E ele não quer cuidar de você só espiritualmente, ele quer cuidar de você materialmente. Mas não vamos entender essa questão como uma questão vã de dinheiro. Não é questão, ele não quer cuidar materialmente de você para você ter dinheiro. Ele quer cuidar materialmente de você. E para isso, ele dá a ciência. Para isso ele dá a inteligência, para isso ele dá a filosofia, para isso ele dá a história, para isso ele dá a engenharia. Ele nos deu todos esses dons para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos. E ele quer que a gente cuide dos nossos irmãos. E a gente tem que entender muito bem o que é cuidar disso. Se vocês olharem na segunda leitura, Pedro fala claramente, mas claramente mesmo, o quanto o compromisso de Jesus para com as pessoas foi extremo. Ele aceitou todo tipo de humilhação, todo tipo de sofrimento, para que nós pudéssemos ser salvos. E aí a gente volta para o Evangelho e a gente vê que Jesus não tem uma proposta genérica. Não é eu vou salvar a todos. Não. Ele vai salvar a cada um de nós especificamente. Ele vai salvar a todos, sim. Mas é uma salvação pensada para cada um. Porque ele sabe o nome das ovelhas. Vamos entender que
para as pessoas daquela época, o nome era a própria pessoa. É por isso que o judeu não admite que se fale o nome de Deus, porque você estaria trazendo Deus em pessoa à sua presença, e isso era impossível para eles. Então, quando Jesus está interessado na minha salvação, não é numa salvação qualquer, é na minha salvação pessoal, ali meu código genético, não é nem o CPF que alguém pode falsificar, é o código genético. Ele sabe exatamente quem ele está querendo salvar, e ele quer salvar cada um de vocês que está ouvindo essa live, que vai ver essa live pelo YouTube, e ele está querendo salvar até quem não está vendo a live, porque não é a live que leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele fala que tem o ladrão, o salteador, né? O mercenário. Ele fala claramente de um grupo de pessoas que está mais interessada no dinheiro, que está mais interessada no poder, que está mais interessado no status do que nas pessoas. E é lamentável dizer para vocês que isso é uma realidade de hoje. É lamentável dizer para vocês que hoje nós temos ladrões, salteadores, mercenários em volta de nós. É lamentável. Me desculpa dizer isso, mas nós estamos enfrentando pessoas que, por sua omissão, permitem a morte. Nós estamos enfrentando pessoas que estão fazendo escolhas de morte. E nós não podemos aceitar isso. Eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, né? Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. É possível. Eu não sei. É possível. Mas eu não estou só. Eu tenho Jesus ao meu lado, eu tenho o pastor ao meu lado, o bom pastor, aquele que está disposto a abrir mão de 99 ovelhas para ir atrás de uma. Oi, Joca, seja bem-vindo. Aquele que está disposto a ignorar 99 ovelhas boas, puras, lindas, maravilhosas, para trás daquela ovelha doente, ferida, suja, aquela ovelha negra, aquela ovelha que todos desprezam, porque aquela ovelha está viva. Aquela ovelha é igualmente amada por ele. Vamos entender, pessoal, Deus é amor. Quem disse isso? João, na sua primeira carta. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus não é algum amor, Deus é um amor absoluto. E sendo absoluto, ele não tem medida. Deus não ama mais uma pessoa que a outra, porque o amor dele é absolutamente sem medida. E sendo sem medida, ele é mais do que qualquer coisa que a gente possa pensar, independente do que a gente seja. E ele nos quer vivos. Ele nos quer vivos, e não é com uma vida qualquer, não. Ele nos quer vida em abundância, ele nos quer vida em plenitude. É por isso que ele guia as ovelhas. Ele chama cada ovelha pelo seu nome, e depois que as ovelhas saem, ele vai na frente. Ele vai na frente para deixar claro: vem por aqui. Vem desse caminho. Ele não fica oferecendo caminhos diferentes. Ele não oferece caminhos estranhos. Ele só oferece o caminho da vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, se alguém vos oferece um caminho de morte, é ladrão e assaltante. Se alguém, por sua ação ou por sua omissão, lhe oferece um caminho de morte, é ladrão e assaltante. Não sigam essa pessoa. Se alguém lhe oferece um caminho que não vai lhe proteger, essa pessoa é ladrão e assaltante. Não sigam esse caminho. Não sigam o caminho daquele que rouba, mata e destrói, que é o caminho que não protege as pessoas, que é o caminho que não escolhe a vida. A gente chega a falar isso na liturgia: escolhe, pois, a vida.
Nós temos que escolher sempre a vida. E não existe vida boa ou vida ruim. Qualquer vida é vida. A forma como as pessoas vivem pode ser ruim. E se nós estamos diante de uma sociedade onde levam pessoas a viver de forma ruim, novamente essa não é a sociedade do bom pastor. Porque o bom pastor quer que a nossa vida seja vida em abundância, vida em plenitude. É claro que existe uma dimensão espiritual nessa fala. É claro que existe uma dimensão do eterno, mas existe uma dimensão concreta, uma dimensão daquilo que está diante de nós, para que nós possamos ver essas coisas. Eu não estou falando de uma visão abstrata, eu não estou falando de alguma coisa qualquer. Eu estou falando do homem que aceitou ser flagelado, pregado numa cruz para nos proteger. Eu estou falando daquele que disse: eu vos enviarei como pombas para o meio de serpentes, mas eu estarei convosco até o fim dos dias. Eu estou falando daquele que falou: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Vamos entender muito bem, nós não estamos falando de uma pessoa abstrata que está lá em cima no céu, apartada de nós, e que lá de cima no céu nos vê. Nós falamos de Emanuel, nós falamos de Deus conosco, Jesus que conhece tudo o que nós vivemos, passamos, somos e seremos. Ele sabe muito bem com quem ele fala, e por saber com quem ele fala, e como ele fala, e de quem ele fala, ele é o bom pastor. Ele conhece a cada um de vocês pelo nome, ele vos chama todos os dias, e para cada um de vocês, ele está disposto a perdoar tudo, a esquecer tudo, a relevar tudo, para a vida que vocês seja plena. Resta saber se nós estamos dispostos ao mesmo compromisso. Resta saber se nós estamos dispostos a nos comprometer com a vida. Resta saber se nós estamos dispostos a dizer a todos e todas: vocês são bem-vindos, vocês são pessoas que precisam ser protegidas. Vocês são pessoas que têm que ser guiadas nos momentos de dificuldade. Vamos falar sério. Com certeza, eu diria que todos vocês têm uma pessoa próxima de vocês, uma pessoa conhecida, querida e amada, que, pelo menos uma vez na vida, precisou que vocês cuidassem dessa pessoa, precisou que vocês a levassem por um caminho, porque elas estavam perdidas, e que vocês viraram e falaram assim: segue por aqui. E eu ainda arrisco dizer que em muitos casos a pessoa disse assim: eu não consigo, ou se não disse, ela não conseguia seguir sozinha, e vocês pegaram essas pessoas e colocaram nos vossos ombros, exatamente como o bom pastor fez, como o pastor que leva a ovelha ferida nos ombros. A gente não pode se deixar levar por vozes estranhas que ficam falando que existem pessoas de qualidade superior e pessoas de qualidade inferior, ou pessoas boas e pessoas má, pessoas, ricas ou pobres, pessoas que merecem mais ou merecem menos, pessoas que merecem a vida e pessoas que não merecem a vida. Isso não é a voz de Jesus, isso é a voz estranha, é a voz do mercenário que só quer roubar, matar e destruir. Nós não queremos essa voz, nós somos ovelhas de Jesus. Nós estamos aqui para lutar pela vida e pela vida em abundância.
Enquanto a vida for ameaçada, enquanto a vida estiver sob risco, nós não podemos nos calar. Nós temos que dizer a alto e bom som, deixar muito claro ao mundo: eu escolhi a vida. Eu acho que a vida é o bem maior. Eu acho que aquilo que Deus nos deu é superior a qualquer outra coisa que o homem possa me dar. E eu acho que todos os compromissos devem partir da vida. E a vida em abundância. E a vida em plenitude. E a vida de forma que só quando todos estiverem igualmente beneficiados e com pelo menos o mínimo necessário para que possam ter uma vida boa, eu esteja feliz. A Fátima está fazendo uma observação. Eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. É verdade. É verdade. Jesus falou isso. E é interessante porque ele nunca disse que a nossa vida seria fácil, mas ela disse que seria necessário lutar pela vida. Ele disse claramente para nós que nós deveríamos escolher a vida e seguir a vida, porque a vida é o mais importante. Oi, Andréia, tudo bem? A vida é o essencial e nós devemos seguir na vida. E não só seguir na vida como o eu sozinho. Eu só posso dizer que eu estou fazendo o meu papel, que eu estou honrando o bom pastor, quando eu disser claramente que eu estou na vida, protegendo a vida, estou guiando aqueles que eu posso guiar, que eu posso levar à frente. Do mesmo jeito que Jesus é o bom pastor para nós e nos guia, nós devemos ser o bom pastor para os outros. Claro que nós não seremos tão bons quanto Cristo, é óbvio, mas às vezes o pouco da gente pode ser mais que suficiente para boa parte das pessoas. O nosso compromisso com a vida pode ser mais do que o necessário para que a gente supere toda e qualquer coisa, toda e qualquer realidade. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, vamos seguir juntos no mundo, ainda ficando em casa. A memória de ficar em casa não tem jeito. Temos que ficar em casa, porque hoje ficar em casa é compromisso com a vida. Hoje ficar em casa é proteger as pessoas. Eu até tenho falado para algumas pessoas que eu estou isolada porque eu quero proteger as pessoas, né? Então, assim, nós temos que entender claramente. Vamos sim nos comprometer com a vida. Vamos sim lutar para que todos possam ter condições dignas de vida, porque Deus quer a vida em abundância para todos. E algum dia nós vamos nos encontrar com o nosso bom pastor. Ele vai virar e falar assim: eu sou a porta, ela está aberta para você, venha para o meu redil. E nesse dia nós iremos tranquilos, porque se não somos os exemplos de ovelhas, se não somos as melhores ovelhas do mundo, pelo menos nós tentamos, guiamos e protegemos a vida. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar para hoje, né? Eu não sei se alguém aqui quer fazer alguma observação, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer uma participação qualquer, né? Gostei muito da participação da Fátima, né? Que vem muito ao encontro do que eu tinha falado, né? Esse negócio do Deus nos manda como cordeiros no meio de lobos, né? A gente de vez em quando passa por isso, né? De vez em quando a gente fica meio atabalhoado, a gente fica meio perturbado, a nossa vida às vezes fica em risco mesmo. Mas a gente vai ter sempre o pastor nos ajudando. O bom pastor está sempre nos ajudando. O problema é que às vezes ele é tão bom pastor que ele manda uma pessoa me ajudar. Então, quando essas realidades acontecerem, a gente não pode ficar só esperando milagre, não, tá? Às vezes o milagre é a pessoa que chega do lado para vir ajudar a gente, né?
Alguém vai fazer alguma participação? A Andréia está agradecendo, dizendo amém, assim como a Fátima. Né? Começou a cair um pé d'água aqui em casa, é assim mesmo. Espero que não caia a internet. Bom, acho que a gente por hoje vai ser só. Amanhã, às 15h30, teremos mais uma live. Essa live vai para o History e daqui a pouco vai estar no YouTube, tá? Maria Alice está falando amém. Cantinho da Alice, Manuel. E Coalix, você me desculpe, você chegou em cima da hora. Eu já estou até me despedindo, cara. Mas olha, não fica chateado não, que vai estar no YouTube. Eu vou te mandar o link, tá? Para você poder acompanhar, né? Aqui está caindo um pé d'água. A Maria Alice, ela mora perto de mim, Giza. Aqui está chovendo muito. Tá? Se está chovendo, eu não consegui olhar para o lado de fora e ver o prédio ao lado, tá? Mas fazer o quê? Faz parte da... Aí em Campos não está chovendo nada. Pode ser que de noite chegue, hein? Vamos ver se de noite chega. Se chegar, você me fala amanhã, tá, Giza? Não, mas Coalix, fica tranquilo, porque eu coloco no YouTube, tá? Não se preocupa, tá? Coloco no YouTube para vocês poderem assistir. Praticamente todas as lives que eu fiz até hoje, essa é a 43, das 43, 38 estão no YouTube para vocês poderem assistir, tá? É claro que algum dia você vai me dar o prazer da sua presença ao vivo, tá? Não tem problema nenhum. Fernando ali em Montemor está dizendo, eu queria muita chuva aqui. Maria Alice está falando, só assim todos fiquem em casa. Todos fiquem em casa é a regra, né? Aqui no hospital chove leve. Você está no Fernandes Figueiras, ou Cadu? Cadu é pessoa super estratégica hoje para a gente, nesse momento que a gente está vivendo. Tá? A dona me fez uma carta para os profissionais de saúde, Cadu, eu vou mandar para você, tá? Bom, é hora de dar a bênção, tá? Vou dar a bênção e amanhã a gente se encontra às 15h30, se a gente não se encontrar antes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o bom pastor vos proteja, vos guie, vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Posta o link lá no Clube da Treta. Postarei. Pode deixar que eu posto no Clube da Treta o link da live. Tá? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, proteja e santifique. Sigam dentro de casa, em paz, protegidos, e levem a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Cíntia, você entrou no finalzinho, mas eu vou te mandar... Eu vou te mandar depois o link, tá? Cada dia conheça um santo novo nas suas bênçãos, tá? Pode deixar que eu vou trazer mais santos novos para vocês. Temos santos adoidados. Um abração. Fiquem com Deus.